Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contamos mais uma vez com o seu comentário, a sua opinião. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. E mais uma vez lembramos, temos agora de segunda a sexta o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller, aqui para você ficar ainda mais atualizado sobre nosso Brasil. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com o seu apoio e audiência. E veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para entregas do residencial Jardim Canguru. O residencial no Jardim Canguru é um empreendimento que integra o programa Casa Verde e Amarela, conta com investimento total de 29 milhões de reais, com 85% do valor aplicado do governo federal e o restante do governo do estado. Vocês sabem do trabalho que nós fazemos para diminuir a pressão do MST. Não foi um trabalho de força. Foi um trabalho para titular terras pelo Brasil. Não foi diferente aqui em Mato Grosso do Sul. A última vez que estive aqui foi na região lá da fazenda Itamaraty. Entregamos títulos. Essas pessoas que outrora integravam o MST passaram a ser cidadãos. Ganharam cidadania, ganharam o título da sua propriedade, passaram a ser amigos dos fazendeiros, passaram a produzir mais como agricultores familiares. Cada vez mais eu tenho andado pelo Brasil. Uma experiência muito boa no norte de Mato Grosso e também em algumas regiões do estado do Amazonas. O indígena daquela região, e tenho certeza, não é diferente da grande maioria dos indígenas daqui, o que eles querem? Querem o progresso. Pedem para nós internet. E nós estamos colocando cada vez mais pontos de internet nas suas aldeias. Eles querem fazer na tua terra o que um fazendeiro faz do lado da sua terra. Cada vez mais eles estão plantando, como por exemplo os parecis, os baiquiris, os tucanos, os cintalagas, os yanomamis, são nossos irmãos. Cada vez mais eles querem se integrar à sociedade. Nós queremos unir o nosso povo. Não há diferença entre nós e os indígenas. Não há diferença entre brancos e negros. Não há diferença entre nordestinos e sulistas. Somos todos iguais. Temos um evento pela frente. A entrega das chaves de habitações para pessoas humildes. A gente sente no olhar dessas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. O meu pai teve a sua primeira casa doada por uma irmã dele quando eu tinha 30 anos de idade e servia aqui, tinha acabado de passar aqui por Niuaque. Não tem preço esse momento. E após a entrega das moradias, o presidente seguiu para uma motociata nos altos da Avenida Afonso Pena. Mais uma vez, muitos brasileiros prestigiaram Jair Bolsonaro nas ruas e desta vez na capital do Mato Grosso do Sul. E o presidente Jair Bolsonaro, gente, realizou um sonho que, segundo ele, tinha há 42 anos. Carregar Tereza Cristina na garupa de sua moto. Mas tem um detalhe importante aí que chamou a atenção. Ele pediu autorização para a primeira-dama Michele Bolsonaro, sua esposa. Ela autorizou o passeio aí, levando a Tereza Cristina na garupa. E o apresentador José Luiz da Atena desistiu de concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. O anúncio foi feito no início do programa Brasil Urgente na Band. O comunicador, que é líder das pesquisas de intenção de voto em São Paulo, anunciou sua decisão final.
Em primeiro lugar, queria deixar a minha palavra de carinho para com o presidente da República, que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato de São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado. Mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho. Mas obrigado a ele por ter confirmado o acordo que aconteceu. Não foi por parte dele que não deu certo, comentou Datena. Ele ainda disse: quando considerei me candidatar ao Senado, a outros cargos nessas eleições, em outras anteriores, eu mantive um mesmo aliado preferencial que me acompanha e que também é acompanhado por mim desde o início da minha carreira, disse Datena. Não peguei o contexto, mas aparentemente é possível que seja até a esposa, não é? Ao anunciar sua desistência, o apresentador disse que sua decisão foi influenciada por ataques de grupos radicais. Na verdade, um cara como Datena, carreira consolidada, não é? Com programação aí na Band, com Silvio Santos querendo tê-lo no SBT e com muito dinheiro para viver bem a vida, só se fosse doido mesmo para confirmar o que ele não confirmou nas eleições anteriores, postular uma vaga, entrar na política. De toda forma, com a palavra o brasileiro, o que você achou da decisão de Datena novamente de desistir de mais uma eleição ser candidato? Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, classificou como inadmissíveis as denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidas pelo agora, ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. As denúncias vieram à tona nessa semana, resultaram no pedido de demissão de Guimarães feito por meio de uma carta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro. Damares disse: eu estou chocada, triste e indignada com todas essas denúncias, afirmou a ex-ministra. As denúncias contra Guimarães foram feitas por servidoras da Caixa que disseram ter sofrido assédio pelo então presidente. O Ministério Público Federal investiga o caso sob sigilo. Para Damares, caso sejam comprovadas as denúncias, Pedro Guimarães precisa responder pelos eventuais crimes cometidos. Vamos aguardar a apuração dos fatos e, se comprovados, que ele responda por isso. Que esse caso seja usado como didático e de exemplo de que não toleramos nenhum caso de assédio sexual, afirmou a ex-ministra. Ainda se recuperando de uma pneumonia, que a levou a ficar inclusive 5 dias internada, Damares alegou que sua maior revolta em relação ao fato se dá porque sempre foi próxima de Pedro Guimarães durante o período em que atuou no governo. O setor público brasileiro registrou um superávit orçamentário de 358 bilhões de reais em 2021, resultado que deriva dos cerca de 6,3 trilhões em receitas orçamentárias obtidas ao longo do ano e de 5,95 trilhões de reais registrados em despesas. Os números constam no Balanço do Setor Público Nacional, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O Balanço do Setor Público Nacional é uma publicação anual que apresenta as contas consolidadas de toda a federação, abrangendo os poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como do Ministério Público e da Defensoria Pública. Contempla tanto a esfera federal como as estaduais, municipais e distrital. Tendo por base essas informações, é possível se ter conhecimentos mais aprofundados sobre a situação patrimonial do setor público brasileiro, bem como de seus fluxos. De acordo com o Tesouro Nacional, o número de municípios que colaboraram para essa base de dados em 2021 foi a maior da série histórica. Dos 5.568 municípios existentes, apenas 307 não participaram da consolidação ou por não terem encaminhado suas declarações de contas anuais até 24 de maio de 2022 ou por terem apresentado inconsistências relevantes na qualidade das informações enviadas, informou a Secretaria do órgão. Bem, esse superávit é importante ressaltar que alguns prefeitos, uma grande parcela, aliás, de prefeitos e governadores, depois de muitos anos de desafios e dificuldades, estão aí tranquilos, em velocidade de cruzeiro em suas administrações, não é?
por conta de muito dinheiro enviado por parte do governo federal a seus municípios e estados. Mais dinheiro a rolê, não é? Aí durante a pandemia, muito recurso, muito dinheiro. Se tem gente que não pode reclamar com o governo federal e até mesmo com a pandemia, são os governos estaduais e municipais. Agora veja se você concorda. O deputado federal Bibo Nunes, PL Rio Grande do Sul, apresentou à Câmara dos Deputados, você viu essa aí? Um projeto de lei propondo multar institutos de pesquisa que apresentarem levantamentos com intenções de voto diferentes do resultado das eleições. O valor proposto para a penalidade chega a 5 milhões de reais. No projeto, Nunes ainda propõe a perda imediata do registro do Instituto no Tribunal Superior Eleitoral e o impedimento do estatístico responsável pela pesquisa de atuar em institutos próprios ou de terceiros por no mínimo 8 anos. O projeto agora aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o documento, o principal objetivo é estabelecer uma melhor qualidade dos serviços prestados pelos institutos de pesquisa. O deputado afirmou que é necessário aprimorar a amostra, o período, os questionamentos e os outros instrumentos utilizados pelos institutos no desenvolvimento de suas atividades. O eleitor tem o sublime direito de receber informações o mais fidedignas possíveis, completou ele. E é uma grande verdade, não é? O porquê que os institutos não têm credibilidade mais com esses dados aí, essas informações que são lançadas quase que toda semana, não é? Por quê? Algo de errado teve e tem. O brasileiro não é bobo, não. Nem os que estão apresentando vantagem acreditam de fato nesses dados. Por conta de erros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é? Nas últimas eleições aí, dando vitória para uma candidata, deu outro resultado. Por conta de 2018, né? E assim por diante. Outros levantamentos aí fajutas. Então não se sabe se, por exemplo, alguns institutos direcionam essas pesquisas, fazem algo errado de fato, né? Mas há uma suspeita, isso é inegável, por parte de boa parcela da população brasileira. E para aprimorar isso, nada melhor do que, de fato, os institutos serem responsabilizados e até penalizados se utilizarem desse mecanismo que pode ser relevante, é importante. Como brasileiros sempre damos muita atenção às pesquisas, mas é muito erro, é muita discrepância, parece, de dados com a realidade dos fatos. Tem pesquisas aí também com uma discrepância, uma diferença tremenda de outra pesquisa. Como que se explica isso? Estão pesquisando aonde? Quem está sendo pesquisado? São questionamentos e acredito que quanto mais responsáveis forem os institutos, melhor, sobretudo para eles, não é? O Plano Safra para o ciclo 2022-2023 vai contar com recursos na ordem de 340 bilhões de reais, como vimos no anúncio, não é? Feito pelo governo federal nesta última quarta-feira, dia 29. É importante ressaltar sobre essa quantia, 340 bilhões de reais. É uma quantia correspondente a um aumento de 36% sobre a versão anterior. Do montante, quase 250 bilhões de reais serão destinados ao custeio e à comercialização. O valor representa uma expansão de 39% em relação ao ano anterior. As contratações podem ser feitas por produtores rurais nas instituições financeiras que operam as linhas de crédito subvencionadas. Pouco menos de 100 bilhões serão para investimentos, expansão de 29%. Com juros que variam entre 7% e 12,5% ao ano, esse montante se destina a iniciativas como a modernização do maquinário agrícola, além de ações de sustentabilidade, entre outras. Os financiamentos com juros controlados ficarão próximos de 200 bilhões de reais, alta de 18%. Os com juros livres foram definidos em cerca de 150 bilhões, um aumento de 69%. O montante de recursos equalizados cresceu 31%, chegando a 115 bilhões nesta safra. De acordo com o Ministério da Agricultura, a melhoria do acesso do produtor ao crédito rural foi assegurada não só pelo aumento disponibilizado de recursos, mas também pelo estabelecimento de taxas de juros compatíveis com a atividade rural e em níveis favorecidos comparativamente às taxas livres de mercado. É um valor significativo, evidentemente,
que é uma facilidade que o agro tem, mas o agricultor, o produtor, tem que pagar, não é dinheiro que vem de graça, não. Mas é recurso e só quem produz e planta sabe o quanto é importante, não é? Porque uma mão empurra a outra. Então tem o recurso agora, a safra gera o lucro, o agricultor consegue pagar a dívida, depois faz novamente outro, e assim é um ciclo atrás do outro. Mas, sem dúvida, mais crédito representa mais investimento, mais produção em um momento tão importante, não da história do Brasil só não, mas da história mundial. O reflexo da pujança do agronegócio brasileiro. A indústria de máquinas agrícolas do Brasil deve crescer cerca de 9% em 2022, segundo João Carlos Marquesan, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ. Pegamos 3 anos positivos em função de tudo o que aconteceu com a valorização das commodities agrícolas, a expansão do meio monetário no mundo todo, o que movimentou o consumo de alimentos e assim por diante, disse Marquesan. Tivemos a Covid, mas isso não atrapalhou e crescemos bastante no ano passado. Para este ano, prevemos crescer por volta de 9%. O aumento da colheita, além dos recursos do Plano Safra, entre os fatores que impulsionam o setor de máquinas agrícolas. Em maio de 2022, as vendas cresceram quase 20% em comparação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados da ABIMAQ. O montante faturado no mês passado ficou próximo de 30 bilhões de reais. No acumulado de 12 meses, a receita do setor passou de 300 bilhões. A expansão é de cerca de 6% quando comparada ao ciclo anterior. No período, o setor de máquinas agrícolas manteve empregados uma média de 400 mil trabalhadores no Brasil. Mais vendas, mais empregos, mais modernização no campo, tudo também é um ciclo empurrando o outro, não é? Dados da ocupação divulgados nesta quinta, dia 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirmando a recuperação continuada do mercado de trabalho no Brasil. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD contínua, aponta que a taxa de desocupação ficou em 9,8%, abaixo dos 2 dígitos, então, fato inédito nos últimos anos, esse valor aí no trimestre móvel encerrado em maio. O recuo foi de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, quando a taxa ficou em 11,2%, e de 4,9 pontos percentual na comparação com o mesmo período de 2021, quando o desemprego estava em 14,7%. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3% e o Brasil estava prestes a ver o estouro dos escândalos de corrupção. Em números, o Brasil tem hoje 10,6 milhões de pessoas desocupadas. São 1,4 milhão de pessoas a menos frente ao trimestre anterior. Um grande salto, gente, o que representa um recuo de 11,5%. Na comparação anual, a queda foi de 30,2%, com 4,6 milhões de pessoas a menos desocupadas. O total de pessoas ocupadas atingiu o recorde da série iniciada em 2012, com 97,5 milhões. Então você vê que é um dado atrás do outro, confirmando, e como falamos já em uma notícia similar anterior, de que o PIB deste ano pode representar, talvez pela primeira vez ao longo de muito tempo, uma grande e positiva surpresa. São muitos dados interessantes. O próprio Banco Central já está prevendo que a inflação finalmente chegou ao pico e deve começar a pressão diminuir. O preço dos combustíveis, com os ajustes do governo, com o apoio do Congresso Nacional, dando sinais. Pouquinho só de mais união, aí o Brasil finalmente deixa para trás esse período terrível, não é? Que enfrentamos nesse tempo de pandemia, essas ameaças em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Ufa, parece que vamos finalmente chegar a um momento onde o horizonte vai estar com um sol mais promissor brilhando para a vida dos brasileiros. O cantor gospel Sérgio Lopes, de 56 anos, sofreu um AVC isquêmico nesta semana, na última segunda, dia 27, e ficou com sequelas, gente.
Marcele Lopes, mulher do artista, informou que o marido está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita. E o presidente Jair Bolsonaro fez, inclusive, um recado, gravou um vídeo, uma mensagem especial ao artista que, inclusive, o artista foi encaminhado para o Hospital Instituto do Cérebro, Dr. Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, onde se encontra internado. Em nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que Sérgio está sob cuidados médicos e seu quadro é estável, mas requer cuidados. Os compromissos do profissional foram cancelados. Então, como falamos, o presidente mandou um vídeo ao artista estimando sua recuperação e, em seguida, o cantor publicou o vídeo em suas redes sociais e agradeceu. Obrigado, meu presidente, vou superar tudo isso e lhe ajudar a sarar nossa nação. Olá, prezado Sérgio Lopes, Jair Bolsonaro, tenha certeza que, juntamente com todos os evangélicos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Para Deus, tudo é possível. Um abraço. O deputado Marcos Rogério falou sobre as expectativas em relação a essa CPI proposta pela oposição em referência a questões relacionadas ao MEC. E Marcos Rogério rejeitou a necessidade de abertura do inquérito e alegou que o interesse da oposição é meramente eleitoral. O parlamento não pode ficar a serviço do jogo eleitoral. Embora o parlamento seja uma composição política, o jogo e a disputa eleitoral têm um momento próprio e um ambiente próprio, declarou o parlamentar. A oposição se movimenta com a intenção de instaurar mais essa CPI na busca de fazer esse enfrentamento político ao presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o que a oposição quer não é investigar, não é apurar os fatos. Isso já está acontecendo no âmbito da CGU e no âmbito da Polícia Federal. O que há aqui é uma tentativa de criar uma CPI para um embate do jogo eleitoral, argumentou Marcos Rogério. Mas é mais do que isso, senador Marcos Rogério. Abrir CPI nessa altura do campeonato, quando toda essa tropa aí que está propondo isso, vai partir para a campanha, partir para uma tentativa desesperada de colocar os seus candidatos nos poderes, não é? Isso é para atrapalhar o Brasil, para atrapalhar o momento nacional, para atrapalhar o povo brasileiro. Por quê? Porque quem não vê que é algo estritamente eleitoreiro, visando justamente a isso, atrapalhar o governo, atrapalhar qualquer notícia positiva e, sobretudo, atrapalhar a performance deste país em um momento crucial para todos os brasileiros. Então, o senador Marcos Rogério tem razão, mas é preciso ir um pouco mais além até, para atrapalhar o povo brasileiro. O Ministério da Agricultura reiterou que, apesar da guerra na Ucrânia, o Brasil não terá desabastecimento de fertilizantes. A indicação vem um dia depois da conversa por telefone entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin. Cerca de 70% dos insumos utilizados no mercado interno vêm do exterior, sendo que a Rússia é o principal fornecedor do Brasil. O temor pela falta de fertilizantes cresce desde o início da guerra no leste europeu. A crise global na distribuição de alimentos eleva os índices inflacionários no mundo inteiro. O diretor de programa do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel, detalhou que em nenhum momento o abastecimento foi interrompido de fertilizantes, não é? As exportações da Rússia para o Brasil continuaram funcionando, inclusive, fora de um padrão observado em anos anteriores, mesmo antes das crises de logística e abastecimento de importação. Hoje, finalizando o primeiro quadrimestre do ano, nós temos 14% a mais de importação de fertilizantes como um todo do que tínhamos nos anos anteriores. E, pasmem, só da Rússia nós aumentamos no primeiro trimestre 70% de importações vindas de lá. Não houve interrupção no comércio de fertilizantes entre Rússia e Brasil, afirmou ele. O resultado direto do jogo diplomático, não é? Dos procedimentos adotados pelo presidente Jair Bolsonaro, correndo risco de ser criticado, e a oposição até criticou, foi lá na Rússia, falou com Putin, conversou, não é? Mantendo todo o respeito à Ucrânia, ao povo ucraniano, mas salientando que é uma catástrofe para o mundo se o Brasil tiver problemas na produção
agrícola, não é? De alimentos por falta de fertilizantes. E olha, não é preciso falar muito. Se é para o mundo, imagina para o Brasil enfrentar falta de insumos neste momento, por exemplo, onde Plano Safra aí liberando um valor recorde, o agro brasileiro sustentando o Brasil, não é? Faltou insumos, fertilizantes, pode quebrar o país. Não dá nem para imaginar isso. Neste momento, não. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Salete Arashiro e William Lamas, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção. Prestigie também diariamente a primeira edição do Foco do Brasil, à 13h, de segunda a sexta. E que Deus abençoe a você e a sua família.